Olá, meus amados irmãos e irmãs. É um prazer imenso tê-lo aqui no nosso canal do YouTube e vamos continuar prosseguindo com a nossa reflexão acerca da histórica do surgimento da campanha da fraternidade. E nesse ponto nós vamos, aqui nesse momento vamos estar no segundo ponto da nossa reflexão, continuando sobre o nosso tema, campanha da fraternidade, raízes de sua fundação, importância na sua missão profética, 1848 a 1962. E o nosso segundo tema é o tema da Revolução Industrial. A Rerum Novarum, eu vou falar depois sobre o que significa isso, essa palavra em latim, o surgimento do capitalismo, o surgimento do socialismo, o primeiro manifesto comunista. Tudo isso aconteceu em um ano de 1848. Gente, desde que a sociedade ela iniciou como sociedade, deu início como sociedade, e isso aconteceu quando as civilizações deixaram de ser nômade e se fixaram em uma sociedade, um grupo, ali, em uma tribo, ali surgiu a necessidade de se fazer normas e regras. A partir disso, a comercialização, ela também surgiu, e a partir da comercialização surgiram várias modalidades de comercialização social. Uma delas foi o que nós até estudamos na história e tudo mais, né? O feudalismo, né? Eu estou tirando uma colinha aqui, que a cabeça também, né? Foi o feudalismo. O feudalismo por muito tempo dominou a sociedade. Era uma forma econômica de se viver. Depois, nós, lá no século XIX, o feudalismo foi suplantado por um outro modelo econômico chamado de Revolução Industrial. Aliás, a Revolução Industrial deu início a um novo modelo de economia, uma nova maneira de lidar a economia. A Revolução Industrial, sabemos que aconteceu lá no século XIX. E lá é a partir desse período onde a sociedade começa novos questionamentos, novos tipos de temas começaram a surgir na sociedade. Assim surgiu o capitalismo. Capitalismo, nós sabemos, o pai do capitalismo é Adam Smith. Mas não ficou por aí, né? Junto com o capitalismo, que era uma proposta dentro da Revolução Industrial, surge também o socialismo. Socialismo que temos como pai Saint-Simon, tá? E aqui nós vamos ter o primeiro manifesto comunista, marxista. E aqui é importante a gente fazer uma distinção. Hoje, a gente ouve muitas pessoas falando, tudo é comunismo, né? O padre é comunista porque está fazendo caridade aos pobres, ninguém pode falar dos pobres, dos marginalizados, porque é um discurso comunista, enfim, né? A teologia da libertação é comunista. E às vezes a gente fala de comunismo assim, desse jeito, muito mais para ofender do que aquilo que a gente sabe do nosso conhecimento. Nós temos dois tipos de comunismo. Primeira vez que nós ouvimos falar sobre essa palavra, comunismo, foi através de Platão. Platão desenvolveu uma sociedade em comum, uma sociedade comum, onde tudo era comum. E o ponto de partida de Platão era a justiça, ou seja,
A justiça a partir da distribuição de rendas igualitariamente. No entanto, Platão ele não suplantou as classes sociais dentro dessa convivência social, embora a proposta fosse uma proposta de tudo em comum, mas ali ainda existia classes sociais. O que Platão ele dividiu as classes sociais de três tipos, três modalidades. Uma classe daqueles homens da filosofia, são os filósofos, onde esses homens faziam um pouco o papel do Estado, eram eles que discutiam e debatiam a questão da sociedade. E nós tínhamos um outro grupo, uma outra classe, que era a classe dos professores, a classe daqueles que ensinavam e a classe dos trabalhadores. Depois, nós temos a ideia socialista, né? A ideia socialista que vai surgir aí junto no século XIX. Saint-Simon não foi Karl Marx, pai do socialismo. Saint-Simon ele desenvolveu uma sociedade aonde ele também falava da felicidade e da partilha, tendo tudo em comum. E também falava da importância do laicismo. O que é o laicismo? Era a influência da religião no mundo no mundo da política, no mundo da discussão política. Ele também não suplantou as classes sociais. Ele também falava da importância de se haver classes sociais. Muito bem. E depois nós chegamos no comunismo, dito comunismo marxista. Diferente, viu? Marx. Então, o que Marx pregou? Qual foi a ideia de Marx? Marx olhou para o marxismo platônico e disse: bom, é legal, porém é preciso suplantar as classes. Não deve haver divisão de classe. A classe deve ser uma só. Olhou para o socialismo de Saint-Simon e disse: é muito bom, mas como uma etapa para chegar-se a um estado comum. E esse estado que Marx prega é um estado onde ele dizia que era um estado totalmente poderoso? Não. O estado não era o estado como nós concebemos. Ele dizia o seguinte, e o que se prega o marxismo é o seguinte, que no mundo marxista não deve haver nenhum tipo de classe social. Todas elas são entendidas como superestruturas. A igreja, todos, menos uma, a classe dos trabalhadores. De forma que quem iria governar o mundo seriam os trabalhadores. Seria uma sociedade sem classes, aonde todos os trabalhadores fossem assim autônomos e eles seriam os administradores. Bom, dito isso, você já está logo percebendo que nunca na história da sociedade se viveu essa proposta utópica, né? Além dele superar, como se supera as outras classes sociais, através da revolução social. É aí que entra a Rerum Novarum. A Rerum Novarum foi um documento feito pelo Papa Leão XIII na época. Por quê? Porque em 1848 houve o primeiro manifesto comunista. E nessa carta, o manifesto comunista atacava violentamente a Igreja Católica pelos seus trabalhos de caridade, acusando a Igreja de fazer um trabalho totalmente assistencialista e cego, de se levar as pessoas a uma conscientização. Então o Papa Leão XIII elaborou esse documento chamado Rerum Novarum, que traduzido para o português significa das coisas novas. Lá ele faz uma menção, uma crítica ao capitalismo, apontando o capitalismo como perverso, por causa da livre oferta e da importância de uma classe dos pobres, e faz também um ataque, ele faz uma refutação também ao marxismo,
porque Marx havia dito que a igreja ela era a entorpecedora das consciências da sociedade. Era a maconha, na verdade, da sociedade, além da igreja ser uma superestrutura. É nesse contexto que surge o que nós na igreja chamamos de doutrina social da igreja. Segura, porque isso é muito importante, tá bom? Isso vai sedimentando o início e a origem da campanha da fraternidade. Muito bom, fique com Deus, Deus os abençoe.